A cidade nunca dorme, mas certas ruas parecem esquecidas pelo tempo. Eu conhecia cada uma delas, cada curva, cada semáforo que piscava intermitente na madrugada. Meu nome é Samuel Vasconcelos, e sou motorista de ônibus noturno há anos. Era uma rotina previsível. Passageiros embarcavam em silêncio, olhos cansados, e desciam sem dizer uma palavra. Era como se estivéssemos todos presos em um limbo onde nada realmente mudava. Naquela noite, tudo parecia normal. Liguei o motor, ajustei os espelhos e iniciei a rota. Poucas pessoas entravam. Um rapaz de fones de ouvido, uma mulher abraçada a uma mochila, um idoso que tossia baixo. Eu estava acostumado a contar os passageiros de maneira automática, um hábito adquirido ao longo dos anos. Quando cheguei ao ponto final, fiz o que sempre fazia. Olhei pelo retrovisor antes de apagar as luzes. O ônibus deveria estar vazio, mas o visor no painel indicava um passageiro a mais. Franzi a testa. Será que alguém adormeceu no fundo? Levantei-me do banco e caminhei pelo corredor estreito. Os assentos estavam vazios. Fiz questão de olhar um por um, até o último banco. Nada. Voltei para a frente, desconfortável. Talvez eu tivesse contado errado. Sim, só podia ser isso. Mas, antes de desligar o ônibus, olhei de relance pelo retrovisor. E juro que vi alguém sentado ali. Pisquei algumas vezes e virei a cabeça para trás, o coração acelerado. O banco estava vazio. Respirei fundo, tentando acalmar a onda de inquietação que subia pelo peito. O cansaço devia estar pregando peças em mim. Isso já acontecerá antes. Noites longas, pouco sono, a mente preenchendo os vazios com sombras inexistentes. Mesmo assim, não consegui afastar a sensação incômoda de que alguém ainda estava ali. Terminei o turno e voltei para casa, mas aquela impressão me acompanhou. Enquanto dirigia pelas ruas silenciosas, revisava mentalmente cada passageiro que havia entrado no ônibus. Nenhum deles ficará para trás. Eu tinha certeza disso. Então por que o painel registrara um a mais? Na noite seguinte, tentei ignorar o ocorrido. O turno começou como sempre, os mesmos rostos cansados, os mesmos olhares vazios. Mas, ao final da rota, lá estava ele de novo. Passageiros a bordo, 11. Os 10 que eu lembrava. E um extra. Engoli em seco. Lentamente, olhei pelo espelho retrovisor. Havia uma silhueta escura no último banco. Meus dedos se fecharam no volante, a boca seca. Dessa vez, eu não estava imaginando. Eu não estava sozinho. Dessa vez, não hesitei. Virei-me rapidamente para o fundo do ônibus, esperando ver quem estava ali. Nada. Os bancos estavam vazios, como se ninguém jamais tivesse ocupado aquele espaço. Mas eu sabia o que tinha visto. O número no painel não mentia. Um arrepio percorreu minha espinha. Fechei os olhos por um instante e respirei fundo. Talvez fosse apenas uma falha no sistema, um erro na contagem eletrônica. Tentei me convencer disso enquanto desligava o motor e saía do veículo, mas a sensação de que algo me observava permaneceu grudada em mim. Na noite seguinte, decidi testar minha memória. Contei cada passageiro que entrava, repetindo os números em voz baixa para mim mesmo. Nenhum erro, nenhuma distração. Quando alcancei o ponto final, conferi o painel com os olhos fixos. Passageiros a bordo, 12. Meus lábios se entreabriram, mas nenhum som saiu. Eu contará 11. O mesmo erro. O mesmo passageiro invisível. Naquele instante, uma senhora idosa subiu no ônibus. Seu olhar encontrou o meu enquanto ela se aproximava da porta. Antes de descer, murmurou algo baixinho, como se não quisesse que os outros ouvissem. Você também está preso aqui, não está? A porta se fechou atrás dela, e eu senti o estômago despencar. As palavras daquela senhora ficaram presas na minha mente. Preso? O que ela quis dizer com aquilo? Na noite seguinte, dirigi com um nó no estômago. Observei cada passageiro, memorizando rostos, contando baixinho cada pessoa que entrava. Me recusei a desviar a atenção, determinado a provar para mim mesmo que tudo não passava de um erro técnico, uma coincidência estúpida. Mas,
Quando cheguei ao ponto final e olhei para o painel, meu sangue gelou. Passageiros a bordo, 13. Eu sabia que só 12 haviam entrado. Meu peito se apertou. Algo estava muito errado. O pior era que o número continuava subindo. Toda noite, um a mais. O vazio do último banco parecia ficar mais pesado. O ônibus, de alguma forma, mais cheio. Mas eu nunca via ninguém novo entrar. Foi aí que resolvi olhar as gravações das câmeras de segurança. Depois do turno, sentei-me no depósito da empresa e avancei as imagens até o momento em que o painel registrava um passageiro extra. O vídeo mostrava o ônibus quase vazio, apenas 2 passageiros cochilando no meio do corredor. E então, sem som, um banco no fundo afundou sozinho, como se alguém estivesse sentando ali. Minhas mãos tremeram. A imagem estava ali, clara como o dia. Algo estava no meu ônibus. Algo que eu não podia ver. E, de alguma forma, toda noite, ele ficava mais perto. Eu não dormi naquela noite. Fiquei revirando a cena das câmeras na minha cabeça, tentando encontrar uma explicação lógica. Mas não havia. Algo estava entrando no meu ônibus. Algo invisível. E eu sentia que, se não descobrisse o que era, logo seria tarde demais. Na noite seguinte, a chuva castigava o asfalto quando iniciei meu turno. O céu escuro parecia mais pesado, as ruas mais vazias. Dirigi em silêncio, o som do limpador de para-brisa preenchendo o ônibus. Cada passageiro que entrava, eu anotava mentalmente. Contava e recontava. Ao chegar ao ponto final, meu coração disparou. Passageiros a bordo, 14. Meus dedos se fecharam no volante. Um arrepio percorreu minha espinha. Eu não ia fugir dessa vez. Respirando fundo, engatei o freio e caminhei pelo corredor estreito. O ar parecia mais denso, como se algo invisível estivesse ao meu redor. Quando cheguei ao fundo do ônibus, parei. Havia alguém ali. Um homem sentado no último banco, de cabeça baixa. Seu corpo tremia levemente, como se estivesse exausto. Quem é você? Minha voz saiu trêmula. Ele ergueu o rosto lentamente. Meus joelhos quase cederam. Era eu, mais velho. Cabelos grisalhos, olhos fundos, expressão apavorada. Ele me encarou por um longo segundo antes de sussurrar. Eu tentei avisar. Meu peito apertou. Aquilo não podia ser real. Mas o homem diante de mim, eu mesmo, mais velho, não desapareceu quando pisquei ou desviei o olhar. Ele continuava ali, respirando pesadamente, os olhos cravados nos meus com um desespero que me fez estremecer. O que está acontecendo? Perguntei, a voz falhando. Ele passou a mão trêmula pelo rosto, como se estivesse cansado de repetir aquilo. Você não percebeu ainda? Sua voz era rouca, como se tivesse passado anos falando para o vazio. Você está preso. Nós estamos presos. Engoli em seco. Presos? O que quer dizer? Ele apontou para os bancos do ônibus. Meu estômago revirou. Os passageiros sentados ali não eram as mesmas pessoas que haviam embarcado. Eram todos eu. Diferentes versões minhas, envelhecidas, desgastadas, como sombras do que eu poderia ser. Alguns estavam calados, olhando para o nada. Outros tremiam ou murmuravam palavras sem sentido. Um deles me encarava fixamente, olhos arregalados, como se estivesse esperando algo. Meu coração batia descompassado. Isso não pode ser verdade, sussurrei. O velho Samuel balançou a cabeça lentamente. Toda noite, um de nós entra. Toda noite, um novo passageiro aparece. Eu tentei sair, tentei mudar a rota, mas sempre volto para o mesmo lugar. Sempre acordo aqui. Sempre vejo você chegar e me encontrar. A mente girava. Tudo fazia sentido agora. O número no painel aumentando. A sensação de algo sempre presente no fundo do ônibus. A mulher idosa dizendo que eu estava preso. Então, isso nunca acaba. Minha voz saiu quase inaudível. O velho Samuel riu, um som seco e sem alegria. Você ainda não entendeu?
O ônibus nunca para. A escuridão lá fora parecia se estender para sempre. Eu quis correr. Mas para onde? A voz do velho Samuel ecoava na minha cabeça. O ônibus nunca para. Ele estava certo. Não importava para onde eu olhasse, o vazio da cidade continuava o mesmo, a estrada se estendendo sem fim. As paradas vinham e iam, mas eu não conseguia escapar. Cada curva parecia me levar de volta ao ponto de partida, como se o ônibus estivesse preso em um loop infinito. Enquanto olhava para as outras versões de mim, percebi que não eram apenas reflexos do que eu poderia ser no futuro. Eles estavam ali, presos, assim como eu, como se estivessem esperando por algo, ou alguém. Os passageiros não falavam, não se moviam. Estavam apenas lá, com os olhos vazios, sem qualquer sinal de vida ou morte. Era como se houvesse algo de essencial que nos mantivesse ali, algo além da morte, algo que nos obrigava a continuar naquela viagem interminável. Minha mente tentava racionalizar, mas cada pensamento era um pesadelo que se desmoronava diante da realidade daquilo tudo. O ônibus nunca pararia. Eu nunca escaparia. Foi quando o último passageiro entrou. Ele não foi como os outros. Não apareceu no painel, não estava no retrovisor. Mas eu senti sua presença. Uma pressão no ar, uma tensão invisível. E então, no banco da frente, vi uma jovem versão de mim, mais nova, com a expressão vazia e o olhar distante. O último de nós, que sempre voltaria para o começo da jornada, sem fim. O velho Samuel me encarou. Ele sabia o que viria a seguir. Eu era o próximo. Eu tomaria o lugar de quem estava ali. E o ciclo começaria novamente, com outro motorista, outro início, outro fim. O ônibus jamais pararia.